Queridos irmãos, queridas irmãs aqui presentes, aos que nos acompanham pelas redes sociais e também aos desencarnados que vieram acompanhar a nossa explanação de hoje. Nosso estudo hoje é a mensagem evangélica em defesa da vida. E está no livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo e mais alguns outros livros que nós temos à disposição. Mas antes de nós começarmos, aqueles que puderem cerrar os seus olhos e com o pensamento elevado em Deus, Jesus, os nossos mentores, os mentores dessa casa, para que nos instruam, nos esclareçam, nos iluminem, para que possamos entender e aplicar os ensinamentos contínuos, que possamos, Senhor, nos evangelizarmos e pregar o seu evangelho para todos aqueles que se aproximarem de nós. Fique conosco, nos iluminando, nos instruindo. Estejamos com Deus, porque Ele está sempre conosco e em nós. Que assim seja. Tem alguém que está vindo aqui nessa casa pela primeira vez? Nessa casa ou numa casa espírita? Nessa casa, então já foi em algum outro, já conhece o Espiritismo. Tá? Sejam muito bem-vindos. Os que já estão nos acompanhando também são muito bem-vindos. Que nós possamos entender sempre um pouco mais o que é o Espiritismo. Nós temos uma agenda semanal que de segunda até domingo, segunda, quarta e sexta, às 14 horas, nós temos o atendimento fraterno e o passe. A segunda, nós temos, além do atendimento fraterno, essa palestra aqui, nesse salão, que também é transmitida pelas redes sociais, e temos no andar superior a mocidade espírita e a evangelização infantil. Na terça-feira, às 8 horas da noite, o estudo doutrinário. Às quartas-feiras, além do atendimento fraterno, o artesanato às 14 horas. Às quintas-feiras, às 14 horas, o estudo doutrinário que é transmitido. E às 19h30, o estudo doutrinário também, mas esse não é transmitido. Nas sextas-feiras, além do atendimento fraterno, às 14 horas, nós temos o estudo doutrinário às 20 horas. No sábado, nós temos um atendimento fraterno às 13 horas, a 1h da tarde, o estudo do Espiritismo na sua expressão mais simples, às 14 horas. E no domingo, às 20 horas, uma palestra pública. E depois de todas as palestras, temos o passe espírita. Nosso estudo de hoje, em defesa da vida, a Federação Espírita Brasileira, FEB, tem um programa que é em defesa da vida. O que são esses programas que a FEB nos pede para fazer? Em defesa da vida é fazermos uma campanha contra o aborto, defendendo a vida, e contra o suicídio, para nós nos prevenirmos do suicídio, porque nesse nosso mês de setembro nós comemoramos, entre aspas, não é uma comemoração, é uma lembrança para nós do Setembro Amarelo. E dentro dessas campanhas, nós vamos falar sempre, nesse mês de setembro, nas casas espíritas, procuram falar, procuram mostrar o que é o suicídio. E é o que nós vamos fazer agora. Nós programamos para o dia de hoje. E que as casas espíritas, de forma geral, fazem essa programação.
O que é o Setembro Amarelo, afinal de contas? Todo mundo fala isso, eu não sei. Algumas pessoas podem saber, outras não. Como é que começou? E que campanha que é essa? Lá na América, nos Estados Unidos, tinha um camarada chamado Mike, tinha 17 anos. Ele comprou um Mustang, ele entendia um pouco de mecânica, e pintou esse Mustang dele de amarelo. Com certeza era um desses amarelos cheguei para o nosso lugar atual. E ele ficou sendo conhecido como Mike Mustang. Um belo dia, em setembro, no dia 8 de setembro de 94, ele foi encontrado morto dentro do carro. Os pais deles ficaram chocados, evidentemente, claro, um cara saudável, jovem, como é que se mata assim dentro do carro que ele tanto gostava? Os pais dele, como ia ser no velório dele, levaram um cartão amarelo com a cor do Mustang que ele tinha pintado e escrito no cartão: se estiver pensando em suicídio, peça ajuda. E distribuiu esses cartões no velório. E aí essa campanha tomou conta da América, dos Estados Unidos, e daí tomou conta do mundo. É por isso que nós estamos no Setembro Amarelo, para a memória do Mike. E no cartão estava escrito, reforçando: se você está pensando em suicídio, entregue esse cartão a alguém e peça ajuda. Agora imagine você está na rua e recebe um cartão amarelo e uma pessoa falando: estou pensando em suicídio, me ajude. Qual seria a sua atitude? Nós sabemos que o suicídio está acontecendo avassaladoramente na nossa sociedade. Em Pouso Alegre, eu fiquei sabendo, foi um na semana passada, 15 dias mais ou menos, e dois neste final de semana. Isso deixa a gente muito triste, muito triste. O que eu faria se estivesse recebendo um cartão desse? Eu, assim, de supetão, não sei te dizer, mas através do que nós vamos falar hoje, nós teremos uma base para, se recebermos um cartão desse, o que faríamos. Em 2003, a OMS, Organização Mundial de Saúde, decretou o dia 10 de setembro como sendo o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, adotando a cor amarela, que era a cor do Mustang do Mike. E no Brasil, o Setembro Amarelo começou em 2015. Quem é que teve essa iniciativa? O CVV. O CVV é o Centro de Valorização da Vida. E se tivermos desesperado, pegue o telefone e ligue 188, que é o número do CVV. Além do CVV, o Conselho Federal de Medicina, que é o CFN, e a Associação Brasileira de Psiquiatria, que é a ABP. As primeiras atividades, manifestações dessa campanha aconteceram em Brasília e depois foi adotado para as diversas regiões do Brasil. Kardec nos fala: a calma e a resignação adquiridas na maneira de como viver a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 14. Se nós tivermos confiança no futuro, nós não queremos a morte. De jeito nenhum, confiando no que lá na frente, o que nós teremos de bom,
para que nós vamos sofrer? E o suicídio é triste ilusão, porque somos seres imortais e a vida continua plena, além do corpo físico. Mas por que as pessoas se matam? Por que cometem suicídio? As causas que levam ao suicídio são muitas. Todas mostram um desconhecimento de como funciona a justiça e a misericórdia divina. Se a gente conhecesse mais, e é o que o Espiritismo procura mostrar, conhecer a justiça e a misericórdia divina, nós não nos mataríamos. Entre essas causas tantas estão o materialismo severo, a solidão, a depressão, as doenças incuráveis, a violência, os maus tratos, os abusos de todo tipo, a pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência e abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, drogadição, distúrbios mentais, desesperança e obsessão de espíritos. Mas a falta de fé, a dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas são os maiores estimulantes ao suicídio e causam a covardia moral. Tudo isso vai nos tornar covardes moralmente. A propagação do materialismo é o veneno que injeta a ideia de suicídio na maioria dos que se suicidam. Com o Espiritismo, a dúvida já não é possível. A visão que se tem da vida é diferente. Sabemos que existe algo além. A existência vai muito além do mundo, em condições muito diversas. Daí que a paciência e a resignação afastam o pensar no suicídio. Daí a coragem moral combatendo a covardia moral. Kardec, na questão 943, ele pergunta: de onde vem esse desgosto pela vida que a sepodera de certos indivíduos sem motivos justificados? E a resposta dos benfeitores é efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da fartura que se tem. Para aquele que trabalha com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem diário e a vida se escoa com mais rapidez. Suporta suas dores com mais paciência e resignação. Na pergunta 944, Kardec pergunta: a pessoa tem o direito de tirar a sua própria vida? Os Espíritos respondem: não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Manuel Filomeno de Miranda vem nos dizer: o suicídio é terrível mal que aumenta na humanidade, que deve ser combatido por todas as pessoas. É uma doença complexa. Conscientizar as criaturas a respeito das consequências do ato, no além-túmulo, das dores que esmagam os familiares e a afronta as leis divinas, é a forma para tentar diminuir a incidência dessa moléstia que atormenta a humanidade toda. Nós devemos dialogar com bondade e paciência com as pessoas que têm propensão ao suicídio. É aí que nós, quando recebermos aquele cartãozinho amarelo, estou pensando em suicídio, me ajude, está aqui a receita do Filomeno de Miranda. Dialogar com bondade e paciência, sugerir-lhes dar um pouco mais de tempo enquanto que o problema muda a sua configuração. Evitar oferecer bases ilusórias para esperanças fugazes do tempo distante. Evitar oferecer bolhas de sabão que abrir essa escura.
oferecer uma certeza que o futuro nos espera, estimular a valorização pessoal, acender uma luz no túnel do seu desespero, entre outros recursos. É terapia preventiva que se fortalecerá no exercício da oração, das leituras otimistas, das leituras espirituais, nos passes e no uso da água purificada. O suicídio é o mais grosseiro vestígio da fragilidade humana que busca a fuga em vez de lutar pela liberdade. Filomeno de Miranda diz: o ser humano é a mais alta realização do pensamento divino na Terra, caminhando para a glória total, mediante as lutas e os sacrifícios do dia a dia. No livro Vozes do Grande Além, psicografia do Chico Xavier, o Espírito Hilda nos fala como é que ela está. Diz ela: fala-vos, humilde companheiro que ainda sofre, alguém que conhece de perto a responsabilidade na queda a que se jogou infeliz. O pensamento delituoso é como um fruto apodrecido que colocamos na casa de nossa mente. Acalentei a ideia do suicídio com volúpia e com isso fortaleci as ligações deploráveis com os desafetos do meu passado que falavam mais alto no presente. Refletia no suicídio tentando fugir de mim mesmo. E nesse passo desacertado, religando-me às trevas interiores, até que numa noite de supremo infortúnio empunhei a taça fatídica que me liquidaria a existência na casa. Na penumbra do quarto, rostos sinistros se materializaram e braços horríveis me rodearam. Vozes inesquecíveis e carverosas infundiram-me estranho pavor, exclamando: é preciso beber, é preciso beber. Bebi, quase sem querer, a porção que meu corpo se rendeu ao sepulcro. Eu era, em verdade, obsidiado. Sofria a perseguição de adversários residentes na sombra, mas perseguição que eu mesmo sustentei com o meu desejo e ociosidade mental. Padeci, depois do túmulo, todas as humilhações que podem rebaixar a mulher indefesa. Agora que se refazem as energias, recebi a graça de despertar nos amigos encarnados a noção de responsabilidade e consciência no campo das imagens que nós mesmos criamos e alimentamos. Quando nós criamos e alimentamos essas imagens, com certeza vamos atrair para nós os seres cavernosos. Os tipos de suicídio. O suicídio pode ser classificado como intencional ou direto e indireto. O suicídio intencional é ato consciente. Existe o planejamento da morte, às vezes com detalhes. A pessoa que quer morrer contrata o serviço funeral, vai à igreja, contrata a missa de 7º dia, vai hoje já marcando na missa para daqui 7 dias. Se a pessoa tiver lá, aquela que anota espírito, vem aqui na casa espírita, faz prece para um desencarnado, quem é o desencarnado? Eu. Se a pessoa tem que estar atenta para esses pequenos detalhes. Esses são os cartões amarelos que a família do Marco entregou. Nesses pequenos detalhes, procurarmos levar a pessoa a saber que tem um futuro melhor,
e que o futuro, além do túmulo, é pior quando se entra, abre a porta da morte e dá de cara para mim. O suicídio indireto resulta de hábitos e comportamentos viciosos que lesam a saúde física ou psíquica ou ambas. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, nos diz: o suicídio intencional é preciso considerar não somente o problema da infração das leis divinas, mas também o ato de violência que a criatura comete contra si mesma. A consciência tormentada de dor desperta no nível de sombra a que se jogou, suportando as companhias que escolheu para se sofrer, pelo tempo indispensável à justa renovação. Contudo, os resultados não se circunscrevem aos fenômenos de sofrimento íntimo, porque surgem os desequilíbrios consequentes no corpo espiritual, como positivos de reajustes em existências próximas. É assim que, após determinado tempo de reeducação, os suicidas se reintegram no plano carnal em regime de hospitalização na cela física, que lhes reflete as penas e angústias na forma de enfermidades e inibições. Nos receita Emmanuel, guarda a existência como dom fascinante, porque o corpo é instrumento divino para que nele aprendas a crescer para a luz e viver para o amor. De novo, Filomeno de Miranda nos diz: lutar por vencer as contrariedades é inevitável. A vida é uma constante labuta em que nascimento, morte, transformação e ressurgimento são automatismos no corpo físico, ensinando a técnica do esforço para a preservação da vida. O suicida que consegue a fuga da responsabilidade jamais se libera dos resultados do seu gesto de proferir o mecanismo do instinto de conservação da vida que governa a existência animal. Todos nós temos o instinto de conservação da vida. Todos. Se o cachorro late para nós, a gente dá um jeito de se proteger. Se alguém diz que vai nos pegar, nós achamos um jeito de nos proteger. Mas por que o suicida abandona essas defesas naturais e vai para abrir a porta da morte e dar de cara para a vida? Ele não se evade de si mesmo, da sua consciência, torna-se o seu carrasco, cujas penas o gesto impõe. Mais desgastes. É óbvio que ninguém engane a consciência cósmica, que se expressa na harmonia do universo e vige da consciência humana individual. Necessário que a pessoa assuma as responsabilidades da vida e instrua-se nas leis que regem a existência, aprimorando-se e reunindo valores que possa usar nos momentos de crise. A consciência humana é indestrutível. Portanto, o suicídio de qualquer espécie é arrematada loucura, um salto no desconhecido abismo da imprevisível desesperação. As consequências do suicídio, independente da forma como se manifesta, sempre produz sofrimentos no curto, médio e longo prazo. Os dois planos da vida, tanto no físico como no plano mental, no plano espiritual. No Céu e Inferno, capítulo 5,
tem vários relatos de suicidas que vieram nos contar como é que eles estão no plano de lá. Na questão 956 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: aqueles que não podendo suportar a perda dos entes queridos se matam na esperança de se juntarem a eles, atingem o seu objetivo? Respondem os Espíritos: o resultado é muito diferente do que esperavam. Em vez de se unirem ao objeto de sua afeição, deles se afastam por mais tempo, já que Deus não pode compensar um ato de covardia, nem o insulto que lhe fazem ao duvidarem da sua providência. Pagarão por esse instante de alienação com aflições ainda maiores do que as pensavam abreviar, e não terão para compensá-las a satisfação esperada. Na questão 957, Kardec pergunta: quais são as consequências do suicídio com relação ao estado do espírito? E eles respondem: as consequências do suicídio são muito diversas. Não há penas fixadas e, em todos os casos, são sempre relativas às causas que o produziram. Existe, porém, uma consequência ao qual o suicida não pode escapar: o desapontamento. Querer sair da vida pelas portas do suicídio vai mudar a vida do outro lado, o pior do estado quando foi pelas portas do suicídio. Tem um memorável livro de Ivone, psicografado por Ivone Pereira, que é Memórias de um Suicídio, ditado pelo espírito Camilo Cândido Botelho. E ele descreve, um dos espíritos descreve como é o vale dos suicidas. É só uma pálida imagem da qual eu vou ler. Todos os meus discursos são lidos, né? E esse aqui, com mais primor, vou ler aqui. Ele começa: fui surpreendido com o meu aprisionamento em região do mundo invisível, cujo desolador panorama era composto por vales profundos a que as sombras presidiam, gargantas sinuosas e cavernas sinistras, no interior das quais uivavam quais maltas de demônios enfurecidos, espíritos que foram homens, dementados pela intensidade e estranheza, verdadeiramente inconcebíveis dos sofrimentos que os martirizaram. Dessa paisagem aflitiva da contemplação, com a vista torturada do querido, não distinguiria sequer o doce vulto de um arvoredo que testemunhasse suas horas de desesperação. Tampouco paisagens confortativas que pudessem distraí-lo da contemplação cansativa dessas gargantas, onde não penetrava outra forma de vida que não a traduzida pelo supremo horror. Não havia então ali, como não haverá jamais, nem paz, nem consolo, nem esperança. Tudo em seu âmbito marcado pela desgraça, pela miséria, assombro, desespero e horror. Aqui era a dor que nada consola, a desgraça que nenhum favor ameniza, a tragédia que ideia alguma tranquilizadora vem orvalhar de esperança. Não há céu, não há luz, não há sol, não há perfume, não há trevas. O que há é o choro convulso e inconsolável dos condenados que nunca se harmonizam, o assombroso ranger de dentes
da advertência prudente e sábia do Mestre de Nazaré. A blasfêmia assintosa do réprobo a se acusar a cada novo rebate da mente flagelada pelas recordações penosas, a loucura inalterada de consciências confundidas pelo desgastar infame dos remorsos. O que há é a raiva envenenada daquele que já não pode chorar, porque ficou exausto pelo excesso das lágrimas. O que há é o desaponto, a surpresa aterradora daquele que se sente vivo a despeito de se haver arrojado na morte. É a revolta, a praga, o insulto, o ulular de corações que o percutir monstruoso da expiação transformou em feras. O que há é a consciência conflagrada, a alma ofendida pela imprudência das ações cometidas, a mente evolucionada, as faculdades espirituais envolvidas nas trevas oriundas de si mesmo. Esse é o retrato de um vários suicídios que são emitidos pelo Espírito Camilo Cândido Botelho. Mas a prevenção espírita do suicídio, como é que nós fazemos? Normalmente são ações de apoio colocadas à disposição dos frequentadores e visitantes da casa espírita, como a prece, o passe, o estudo como esse que nós estamos fazendo agora, o trabalho no bem. Esse trabalho no bem pode ser o artesanato, terapia, pode ser a distribuição das marmitas, distribuição das cestas básicas. Um voluntário fazendo isso, se estiver pensando no suicídio, ele já vai deixar de pensar. Também temos o diálogo ou atendimento fraterno, o esclarecimento doutrinário a espíritos desobsessores, entre outras ações. Podem surgir outras, e sempre vão surgir outras, sempre que aparecer alguém com a ideação suicida. Nós devemos estar sempre atentos para aqueles que nos procuram, ou às vezes deixam de procurar, mas nós, pelo comportamento, sabemos que naquele instante ele está pensando na morte. Emmanuel nos dá uma outra receita, dizendo: quando a ideia de suicídio por acaso surgir na cabeça, reflete na infinita bondade de Deus que te colocou na moradia planetária solidamente estruturada a fim de sustentar-te a segurança do espaço cósmico. Em seguida, ora pedindo socorro aos mensageiros da providência divina. Medita no amor e na necessidade daqueles corações que convivem contigo. Que corações são esses? O pai, a mãe, os filhos, irmãos, vizinho, a vizinha, colegas de casa espírita, tudo são corações, afetos que a gente às vezes não dá valor. Continua Emmanuel: ainda que não nos conheças o afeto que te consagra, embora a impossibilidade que te reconheces para medir quanto vales para cada um deles, é razoável pedires quantas dores lhes causarias com a violência praticada contra si mesmo. Se a ideia é perniciosa, continua a torturar-te, mesmo que te sintas doente, refugia-te no trabalho possível e que te mostre útil aos que te servem. Visita um hospital onde consigas avaliar as vantagens que dispõe em conforto com um grande número de companheiros portadores de moléstias irreversíveis. Vai pessoalmente ao encontro de algum instituto beneficente para que se recolhem
irmãos necessitados de apoio total, para os quais alguns momentos de diálogo amigo se transformam em preciosa dedicação. Lembre-te de alguém que saibas em penúria e busca amistade com esse alguém, procurando aliviar-lhe a carga de aflição. Não desprezes a leitura de alguma página esclarecedora, capaz de renovar-te os pensamentos. Entrega-te ao serviço do bem ao próximo, qualquer que ele seja, e fazem bem em esquecer-te. A prece é de valor inestimado para os que sofrem. Devemos orar sempre que estivermos diante de um grande desafio existencial, sempre que formos atingidos pelas provações da vida. Nesse sentido, o espírito suicida é alguém que queira fugir da vida, ou alguém que queira fugir da vida deve buscar conforto espiritual na prece. Kardec nos diz: o poder da prece está no pensamento. Não depende de palavras, nem de lugar, nem do momento em que seja feito. Pode orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar e do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração com o mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo. É como se muitos clamassem juntos e em uma só voz pelo socorro que vem do alto. Nós que estamos aqui numa casa espírita, nós que frequentamos uma casa espírita, muitos que trabalham numa casa espírita, temos responsabilidade básica de, na medida do possível, evitar o suicídio. Como nós vamos fazer isso? Sempre observando as pessoas ao nosso redor. Às vezes, um grito do suicida é muito alto, mas as pessoas, nós todos, muitas vezes estamos muito dentro de nós mesmos, não ouvimos os gritos desses que falam tão alto nos nossos ouvidos, porque nós estamos dentro do nosso egoísmo. Eu falo para mim, e Kardec nos diz também, no orgulho e o egoísmo são as duas chagas da humanidade. O suicida é tão egoísta, mas tão egoísta, que ele leva para o fundo as dores que ele tem. E se esqueceu que Jesus aceitou a ajuda do Sirineu para transportar a cruz. O suicida se acha tão dono de si e não se espelha em Jesus. Fala, se a minha cruz está muito pesada, pudera eu encontrar hoje um Sirineu e com ele dividir a mesma minha cruz. Nós podemos ser esse Sirineu ajudando esses nossos irmãos desesperados, aflitos, que querem, mas não conseguem de encontrar ajuda para os problemas. Nós sabemos que podemos ajudar e muitos de nós ajudamos. Nós também precisamos, quando nós estivermos desesperados, pedir ajuda. E nós não vamos carregar a nossa cruz sozinhos. Jesus nos deu o exemplo, quando for muito pesado, divida com alguém, chama o Sirineu para ajudar a carregar a cruz. É assim que nós vamos vivendo um dia de cada vez. Não precisa ter pressa, o futuro nos espera. E que esse futuro, depois do túmulo, nós possamos chegar lá e falar: sou um completista, como disse André Luiz nas obras dele. Quando chegarmos do lado de lá, termos completado a nossa jornada terrestre, passado por todas as provas e pago através das expiações todos os nossos pecados que cometemos em existências anteriores.
Se alguém quiser souber de onde eu tirei essa fala de hoje, eu digo aqui, ó, livreto em defesa da vida, suicídio não, da fé, psicografia de Divaldo Franco pelo Espírito Manuel, Filomeno Milano, loucura e obsessão e temas da vida e da morte. A obra kardeciana do Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, o Livro dos Espíritos, da Ivone Pereira, Memórias do Suicídio, psicografia do Chico Xavier, Estante da Vida, Pronto-Socorro, Religião dos Espíritos, Voz do Grande Além, alguns do Emmanuel e outros do Vários Espíritos, Novo Testamento do Haroldo Dutra Dias, e muitas outras obras espíritas que a gente, espíritos e não espíritos que a gente vem lendo ao longo dessa jornada aqui na Casa Espírita. E todos os anos nós falamos, fazemos essa prevenção ao suicídio. Mas como uma das palavras de Jesus, ele diz que somos servos infiéis, que nós falamos, batemos, mas o suicídio continua acontecendo. Somos servos infiéis que não soubermos transmitir a mensagem de prevenção. Ou, se nós conseguirmos prevenir alguém de se matar, essa notícia não chega até nós. Mas até é bom que não chegue, porque se chegar, eles vão ficar muito orgulhosos. Está vendo aquela palestra que eu fiz? Serviu para alguma coisa. E esse orgulho não pode subir ao nosso nariz, deixar o nosso nariz em pé. Nós temos que fazer sempre mais e melhor. Nós estamos nesse planeta de provas e expiações para vencermos. Jesus falou: eu venci o mundo. Também nós podemos, ao longo da nossa jornada, chegar no final. Eu venci também, venci mais essa jornada. É o que nós tínhamos para hoje. Vamos agradecer nesse instante, fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, aos mentores dessa casa, aos nossos benfeitores, aos nossos mentores, por mais uma noite de aprendizado, que possamos, Senhor, com o nosso conhecimento, com a nossa vontade, e, se possível, resgatar algum irmão que queira sair da vida pelas portas do suicídio. Que essa porta do suicídio esteja fechada no momento em que ele for atravessado, que se abra uma porta para a continuação da vida terrena, esta vida que nós estamos aqui para saudarmos os nossos velhos e entrar na vida eterna pelas portas do suicídio. Nós só aumentaremos os nossos velhos. Possamos, Senhor, levar esta mensagem, que assim seja.